ti, viver em ti, viver em ti, somente em ti eu tenho descanso. Só em ti, só em ti, tudo termina em ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amados. Paz sobrenatural na tua vida. Glória a Deus. Esse cântico é profético, tem a ver com a palavra que eu vou ministrar nessa manhã. Você vai ver que há momentos que a gente perde uma oportunidade, porque Deus tem algo melhor para nossas vidas. Às vezes nem é melhor, às vezes é só o que Deus tem para nossas vidas, já é suficiente, basta. Eu quero falar hoje sobre prosperidade. E a prosperidade, vamos já diferenciar aqui, porque às vezes alguém assiste pela primeira vez e diz assim: puxa, a igreja prega sobre prosperidade, teologia da prosperidade. Só que a prosperidade, a palavra prosperidade no Velho Testamento, ela aparece 65 vezes como tissaleá. Autorizados para prosperar, significa. E essa palavra, ela tem a ver não com dinheiro, somente com riquezas. Ela tem a ver com saúde. Ela tem a ver com aquilo que eu meto a mão funciona. Ela tem a ver com lugares que eu vou entrar e as portas se abrem. Então prosperidade é mais do que finanças. Prosperidade, tissaleá, é que eu estou autorizado por Deus, já tenho a porção na minha vida para avançar, para ir em frente nos meus projetos, naquilo que Deus tem para mim, desde que eu esteja alinhado com os planos dele, porque Deus não tem obrigação de abençoar e prosperar aquilo que tem nada a ver com ele, tem a ver só com a minha vida, com o meu reino. A palavra riqueza, que tem a ver com finanças e bens na Bíblia, no hebraico não é tissaleá, é hon, H-O-N. Então verdadeiramente a palavra prosperar, apesar de estar muito distorcida, quando se prega sobre isso, quando se ouve sobre isso, ela é muito mais abrangente do que realmente a palavra riqueza, porque muitos que têm riqueza não têm saúde, muitos que têm riqueza não têm paz dentro de casa. Então ele não está próspero, está rico somente. Então já colocando assim nessa ordem certa, e eu venho falando nessa série, na verdade, sobre essa questão do prosperar, porque Deus falou comigo. Nesse tempo eu quero prosperar meus filhos, eu quero que haja abundância. A vida abundante que Deus promete não me isenta de uma fornalha, não me isenta de uma cova de leões, não me isenta de um deserto. Não, a vida abundante não me isenta disso. Isso é uma confusão na teologia da prosperidade, que diz que você, para ser próspero, você, para ser abençoado, para você se sentir uma pessoa abençoada, você tem que ter riqueza, você tem que estar adquirindo, você tem que estar sempre no auge da questão financeira. Não tem nada a ver com isso. Isso sim é uma teologia falsa, como todas as outras que têm entrado aí, no reino de Deus, e que nós temos que não andar nessa porção, de querer estar comprando a bênção, não, de forma alguma. Agora, como é que eu prospero então? Como é que eu vou bem? Da maneira certa, da maneira de Deus. Inclusive a palavra tissaleá, ela tem a ver com isso, prosperando, a prosperidade de Deus é tissaleá. Quer dizer, Deus é próspero, o reino de Deus é próspero, o reino de Deus ele é multiplicativo, ele é expansivo também. Deus criou o universo, não sei se foi numa explosão, num Big Bang, se houve uma explosão ou não houve, eu não sei, mas eu sei quem acendeu essa faísca, quem deu o start foi ele, o Criador. Então, o universo continua expandindo ainda, não parou. É impressionante a criação de Deus, o poder criativo de Deus, ele não para. Então quando a gente está parado, é porque eu não estou conectado com aquilo que Deus está fazendo, porque Deus não para. Não é que a gente queira uma igreja maior, não é que a gente queira comprar um prédio, pelo contrário, às vezes nós não queremos mais uma coisa para estar administrando. Porém, como o reino de Deus ele é expansivo, aquilo vem,
aquilo vai puxando você, porque Deus não para. Posso querer me aposentar, mas Deus, Ele quer que aquilo continue até o tempo certo. Então, eu quero falar hoje sobre essa prosperidade, certo? Debaixo de uma revelação. Porque através de uma revelação profética, e por que eu uso a palavra profética em tudo, né? Adoração profética, unção profética, movimento profético. Sempre que eu uso essa palavra profética, você entende que é algo que vem de Deus. A palavra profética, ela me remete a isso, ao que Deus está falando, aquilo que vem do Senhor e que tem a ver com a visão do que vai acontecer, dos desenhos de Deus. O que Deus já desenhou para a minha vida é o profético. O que Deus tem para mim? É um profético. Por isso a Bíblia fala nos dons espirituais, eu quero que vocês orem em línguas mais do que qualquer coisa, Paulo fala. Mas eu quero que vocês profetizem, que vocês sejam pessoas proféticas. Ou seja, vocês falem do que Deus quer para a vida das pessoas. Vocês andem no caminho que Deus quer para a tua vida, e não no caminho que você quer. Então você vai ver hoje um texto bíblico que eu vou ler, está lá em 2 Samuel capítulo 7, que vai falar dessa questão do conselho versus a revelação, a palavra profética. Aí você vai compreender, né, por que muitos têm naufragado por andar no conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, então eu não estou excluindo aqui o conselho das pessoas, porque a sabedoria está nisso, porém a palavra final vem do Senhor. Você pode tomar 10 conselhos com pessoas mais sábias do mundo, mas você tem que dizer: Deus confirmou, falou comigo, o conselho é esse é o conselho que eu vou seguir. Então não coloque, né, a responsabilidade sobre os conselheiros de tomar a decisão final, ou a palavra final. 2 Samuel capítulo 7. Aleluia. Então me acompanha e observa bem esse texto bíblico. Diz assim: sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Oh, maravilha, aposentou Davi. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro na casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Oh, maravilha. Olha para cá um pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui, porque senão vou ter que voltar aqui. Não vou entregar, né, a segunda parte da palavra ainda. Vamos ficar na primeira. Você tem um rei, já uma idade avançada, não sei quantos anos Davi tinha aqui, se estava bem velho, se ainda estava, mas Davi não sabia parar. Davi tinha que fazer alguma coisa. Então, quando ele para das guerras, que ele vai e vem, e tudo aquilo que você conhece na vida de Davi, confusão com o filho, adultério, e aquilo cessou, e Deus dá descanso para ele. Descanso. Não diz que Deus canteou Davi. Davi começa, sabe, a pessoa que não consegue ficar parada, achar coisa para fazer. E ele começa a olhar e diz assim: puxa, eu moro numa casa linda aqui, feita da melhor madeira do mundo, cedro, do Líbano. Mas a arca do Senhor, e a arca do Senhor não era só uma caixa. A arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. É isso que Davi quis dizer. Quer dizer, se para mim a presença, que sou rei, tem glória, e tem uma estrutura, um templo numa casa, por que não tem que ter uma casa para Deus? Eu me sinto mal, me sinto envergonhado, porque eu saí dessa casa luxuosa, vou até a presença de Deus, e isso é muito forte. E eu vejo uma barraca lá, uma tenda. Eu falei: não estou conseguindo. Até lembrei, né, aqui, dessa questão da arca ser a presença de Deus, e o quanto você tem que amar a presença de Deus. Você vem aqui essa manhã, porque você vem para a presença de Deus. Davi falou assim: aquele que habita a sombra, ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo descansará. A sombra do Altíssimo. Sabe por quê? Porque é o seguinte: ninguém podia tocar na arca. Você lembra que Uzá,
Foi um homem que a arca ficou na casa ali de Abinadab, pai de Uzá, ficou lá por anos, quase 40 anos. Foi o tempo que Saul reinou. Os filisteus tinham roubado a arca, mas a arca na mão dos filisteus trouxe problema, porque o Deus deles, eles colocaram no lugar dos tesouros de idolatria, o Deus Dagon, aparecia no outro dia caído no chão, quebrado. Então eles ficaram com medo da arca e devolveram, mandaram embora a arca, com medo, porque Deus cuida dele mesmo, da sua presença. E ficou na casa de Abinadab. E esse homem não prosperou com a arca ali, porque ele não tinha o zelo pela presença. E quando Davi foi buscar a arca, que Davi disse: eu não vou reinar sem a presença, e a arca simbolizava isso, então ele traz a arca, bota no carro de bois, e Uzá está ali. Quando o carro de bois movimenta, Uzá mete a mão e morre, porque a arca do Senhor, que significa a presença, ninguém precisa meter a mão ou ajudar. Vou dar uma ajudinha, né? Vou dar uma ajudinha na igreja. Ninguém está precisando dar ajudinha. Você vai fazer o que Deus te mandar fazer, ou o que você sente no coração de fazer. E aí, então, a arca foi trazida, foi colocada na casa de Obed-Edom. Por 3 meses Obed-Edom prosperou. Você vê que passou anos na casa de um, nada aconteceu. E 3 meses na casa de outro, que compreendia a porção e o que é andar na presença, a prosperidade fluiu na casa desse homem. Mas Davi trouxe a arca então nos ombros dos sacerdotes, porque não era para botar a mão na arca, porque senão morreria. E os sacerdotes tinham autorização para trazer a arca nos seus ombros, conforme a ordenança de Deus. Traz para Jerusalém, Davi põe uma tenda e deixa ela ali. E como Davi não podia tocar na arca, e o desejo dele era estar na presença, sabe? Quando você quer estar na presença, você quer se jogar, você quer se atirar, você quer mais de Deus. Então, o que acontecia? A sombra, o sol, quando ele levantava, ele dava em cima da arca, porque a tenda era uma tenda aberta nas laterais, né? Imagino eu, com tecido mais fino assim. Então ela batia na arca e projetava uma sombra no chão. E Davi, no desejo, no amor que ele tinha por Deus, de estar na presença, de ser coberto imerso na presença, na intimidade, ele pegava aquela sombra e ele se ajoelhava em cima daquela sombra, como se estivesse tocando na arca. E ele dizia: a sombra do Onipotente eu descansarei. Olha o coração desse homem, olha o coração desse rei, um rei que tinha tudo, um rei que podia viver caçando com seus cavalos, né, árabes, e passeando e viajando o mundo, e não sei o que. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não tem nada, mas quer viajar o mundo inteiro, e se inquieta com isso, e diz: eu não sou feliz, porque ele não se contenta com a presença, ele quer adrenalina. Davi tinha tudo, mas a adrenalina de Davi era a presença, era o cuidado com a presença de Deus. Olha o coração de um adorador. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque é muita diferença entre o verdadeiro e o falso. Pode enganar qualquer um, mas não engana Deus. O coração do verdadeiro adorador, o prazer dele está na presença de Deus, o prazer dele está na lei do Senhor, diz a Bíblia. Esse é o prazer do verdadeiro adorador. De outros não. Outros, o prazer dele é um esporte radical, outros saltar de paraquedas. Meu sonho é esse, meu sonho é aquele. Não que você não possa ter, mas entenda que há uma porção especial para os verdadeiros adoradores, aqueles que têm um coração que querem estar na sombra do Altíssimo. Não estou falando do igrejeiro, não, ele tem que estar na igreja, não, porque vem a igreja, não faz diferença nenhuma, volta para casa. É aquele que tem a fome e a sede da presença de Deus. Por isso aqui nós procuramos manter essa porção nessa casa, da presença de Deus. Não tem a ver com manter bons pregadores, não tem a ver com manter boa teologia, nem persuasão e nem motivação,
Mas se a presença de Deus não é suficiente para você, então que você não é a igreja que está errada. É você que não entendeu ainda o propósito de Deus na tua vida. Então tem pessoas usando a igreja para prosperar, usando a igreja para que tudo dê certo, ou que tem medo que as coisas não deem certo, como Jó, e dizia: o que eu temia me sobreveio. Então, com medo de que os filhos fossem castigados, Jó todos os dias oferecia um sacrifício. Então, com medo de: eu não fui na igreja essa semana, meu Deus, eu acho que eu estou em débito com Deus. Ei, a questão é que se você não foi na igreja, mas você anda na presença, a sombra do Altíssimo vai te trazer descanso. Então você vê pessoas com a alma completamente inquieta. Não sei, minha vida, meu propósito, minhas coisas, meu Deus, a política. Ei, aquieta teu coração. Vem para a presença do Altíssimo, porque há descanso para você nesse lugar. Se você não pode pegar e tocar na arca, se eu não posso subir aos céus e estar diante dele, eu fico na sombra, não tem problema, na sombra do Altíssimo, e eu vou descansar. Amém? Só para a gente abrir esse parênteses aqui, para centralizar as coisas, porque Deus não pode largar a prosperidade na mão do tolo, que é o que vai tomar a porção, para sair fazendo tolice, e não edifica nada. A preocupação de Davi era de edificar um templo para o Senhor. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que prospera, ele tem essa preocupação, edificação do reino de Deus, que nesse caso aqui tinha a ver com o templo, porque o reino de Davi já estava firmado, a casa dele já estava pronta. Ele falou: não, mas a casa de Deus não está pronta, isso não pode ser assim. A questão é se Davi estava no tempo certo ou não. E aqui está o que eu quero falar para você nessa manhã, porque às vezes você tem um desenho no teu coração, e aquele desenho é interessante, é importante, vai acontecer. A questão é o tempo que aquilo vai acontecer. Mas ele tinha o profeta Natã, e o profeta Natã foi aquele mesmo profeta que veio falar com Davi quando Davi tinha adulterado, e Davi escondeu o adultério. E Natã veio da parte do Senhor dizendo: olha, tu adulteraste. Então era um homem usado por Deus, ele era um profeta de revelação importante para Davi. Então todo rei, ele tinha um profeta. Por quê? Porque a responsabilidade do rei é muito grande. A responsabilidade do rei tinha a ver com uma nação inteira. E ele precisava ter uma direção clara. Tem pessoas que têm uma estrutura muito grande na sua vida, são empresários, tem escola, tem o que Deus deu na sua mão, pessoas, filhos, e não tem profético na sua vida. É perigoso isso. Por quê? Não estou dizendo que você tem que ter um profeta na sua vida, né? Para cada pessoa um profeta, não. Mas quem tem porção de governo na sua vida, quem é autoridade, quem é cabeça onde Deus colocou, se não tem o profético na sua vida, ou ele, porque no Novo Testamento nós mesmos profetizamos. Agora, existem pessoas no ofício profético, porque Deus deu 5 ministérios, a Bíblia diz lá em Efésios 4, de 8 a 11, levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então tem pessoas com ofício profético, de profeta, não só se movem no profético, e pessoas que estão na posição de liderança, de cabeça, elas têm que tomar o cuidado, porque se elas não andam na direção profética, então a responsabilidade é muito grande, pode se desorientar, não ter uma direção clara do que Deus tem, ou achar que está ali naquele lugar porque pelo seu esforço, achar que Davi era rei pelo esforço. Então escuta, o profeta Natã vem e fala para Davi: bom, gostei disso, você quer construir um templo para Deus, é bom esse negócio. Ele fala assim no versículo 2, olha, não, no 3, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Você pegou duas pessoas que amavam a presença de Deus, o rei e o profeta, um verdadeiro adorador que era Davi e um profeta. Então construir um templo seria bom para os dois, porque eles iam amar
saber que Deus estava ali, a arca de Deus estava num lugar de presença, de honra. Só que, onde está Deus nesse negócio aqui? E aí eu quero alertar você para a questão do conselho versus a revelação. Vamos continuar lendo então. Versículo 4. Porém, sucedeu que naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz de ti um grande nome, como o nome de grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, e para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, a ti te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Você viu esse contraponto aqui? Davi teve uma ideia boa. Natã disse: boa essa ideia, faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo. E Deus interrompe e fala: ei, para com esse negócio de conselho aí. Vocês vão fazer uma coisa que eu não estou nesse negócio. E aí você vai entender por que a revelação, por que o ofício profético, ele é tão mais importante que qualquer inteligência e conhecimento humano. Você quer prosperar, você vai ter que aprender 3 coisas aqui, que esse texto me mostra. Prosperar no que você fizer. No caso de Davi não era financeiramente, ele não queria multiplicar, pelo contrário, ele ia fazer um grande investimento de construir um templo que demoraria 10 anos para ser levantado, que foi o que aconteceu com Salomão. Demorou 10 anos, talvez não sei quantos anos Davi tinha aqui. O Senhor falou: calma, teu coração, nem sei se tu vai conseguir, viver para... Depois Salomão, quando inaugura o templo, ele fala sobre isso. Ele falou: meu pai Davi queria edificar uma casa, mas Deus falou que a semente dele, que sou eu, edificaria a casa. Então o Senhor dá um panorama aqui, quero que você entenda. Ele dá um panorama, ele diz o seguinte: que o povo de Israel, ele nunca pediu uma casa para o povo de Israel, porque a porção do povo de Israel era um estabelecimento na terra. Para Davi, ele também não ia dar uma casa, porque a porção de Davi não era construir um templo, a porção de Davi era tomar um território. E Salomão então vem com a porção de construir o templo, e Deus dá 2 fundamentos básicos para Salomão construir o templo: sabedoria e riqueza. Então Salomão não tinha sabedoria e riqueza à toa, ele tinha sabedoria e riqueza porque ele tinha a tarefa de edificar um templo conforme a imagem do que há no céu. Porque o templo de Salomão era uma cópia do que há no céu. E Deus revelou para 2 pessoas o que havia no céu. Uma foi para Moisés, quando Deus disse: sobe aqui. E Moisés subiu e viu algo lá, e reproduziu um tabernáculo no deserto, que se conforme o que ele viu. Depois Davi, porque Davi tinha plantas desse templo, com todos os detalhes. Então certamente Davi contemplou algo que precisava ser reproduzido conforme ele fez. E Davi então, não construindo esse templo, ele junta o material e faz as plantas do que seria o templo. Então,
Se Davi fosse conforme o desejo do seu coração e o conselho do profeta, Davi teria gasto seu tempo, sua energia, seu descanso em algo que Deus não mandou fazer. Quantas pessoas eu vejo perdendo tempo de ficar quieta e parada na presença de Deus, descansando à sombra do Altíssimo, para fazer coisas porque não consegue ficar parado e desfrutar da presença. A presença de Deus não é suficiente. Tenho que fazer algo, tenho que avançar, tenho que multiplicar, tenho que investir. Não consegue. Isso rouba a tua prosperidade, porque você vai entrar em empreendimentos que Deus não está no negócio, e isso sim nos tira a força, porque Deus vai ter que deixar você cumprir todo um ciclo na tua vida, para que o Senhor possa falar contigo. E tem pessoas andando e peregrinando nesse deserto do fazer, ao invés de estar. Primeiro estar, receber a direção de Deus, e depois, então, fazer o que Deus mandou fazer. Isso não me impede de viver minha vida, não entenda mal, porque Deus me dá o livre-arbítrio. Ah não, Deus não falou para eu ir na igreja hoje, então não vou. Não é nessa dimensão que Deus se move, porque aquilo que já está escrito, já está. A questão é como eu vou fazer, em que tempo eu vou fazer. Então, 3 coisas 3 chaves eu queria deixar para você nesse dia de hoje, para prosperar a tua vida. Primeira coisa que você tem que fazer, ouvir a voz de Deus. Quer prosperar sem ouvir a voz de Deus? Alguns perguntam assim: eu sou crente, posso jogar na loteria, na Mega Sena? Posso fazer esse jogo? Você pode fazer o que você quiser, você foi livre, você estava em pecado, você estava na escravidão. Agora, se você ainda está preso no jogo, bom, então é diferente. Se você está preso no querer enriquecer, a qualquer custo, na fezinha, na sorte, então vá, porque você não ouve a voz do Senhor. Ou melhor, tem pessoas que não ouvem a voz do Senhor e precisam ficar jogando, precisa apostar, precisa dar um jeito na sua vida. Não ouve a voz do Senhor. Então tem que tentar para tudo quanto é lado. Eu fiz uma vez para Deus uma prova com Deus. Eu falei: Senhor, vamos fazer assim, né? Vou colocar aqui para vocês entenderem que, né, que a gente não está aqui porque é religioso, está aqui porque é ser humano. Eu falei: quer saber, esse negócio da Mega Sena aí, eu vou tirar minha dúvida. Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu sou um homem de fé, então eu vou jogar com fé. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma vez só na vida. Se tu quer me abençoar por isso, vai ser essa vez que eu vou ficar milionário. Eu digo: bota a fé aí, bota esse negócio aí. Eu falei: agora. Aí não saiu, né? Eu disse: eu acho que não é por aqui. Eu não vou toda semaninha lá botar 2 pila aqui nesse negócio. Eu falei: acabou aqui esse ministério de joio. Eu sei que tem pessoa que toda semana vai lá, né? Ora a Deus, consagra, vai botar aqui no altar, né? Que eu não vou orar. A gente até brinca, né? Profeta, revela os números aí, profeta, da Mega Sena. Se eu tivesse a revelação dos números da Mega Sena, eu não revelava para você, eu revelava para mim mesmo. Já tinha jogado nesse negócio, já tinha ganho. Então não vem pedir número. Então você está ainda achando que você quer fazer a tua fezinha? Vai lá, não, quer apostar em cavalo. Vai lá então. Você está ali, vai lá. Toma, pega lá, põe. Mas se você é um homem de fé, faz o teu voto com Deus. É ali, aquele dia. Para que você não fique no teu coração preso a nada. Porque o jogo é isso. O vício é isso. É quando eu fico preso naquilo ali para sempre. Eu estou escravo daquilo ali. Alguns não sei se vão concordar comigo. Alguns pastores talvez digam assim: esse cara está incentivando o negócio. Bom, eu estou contando para você o que eu fiz, para que isso não entrasse no meu coração, eu não ficasse ali naquela dúvida cada vez que eu vou na lotérica pagar uma conta, né, achar que aquilo ali vai salvar a minha vida. Eu falei: bom, eu tenho um Salvador que é Jesus Cristo, e se quer me abençoar, não vai ser 20, 30 anos jogando, porque eu sei o que é ser investidor de reino. Você quer prosperar? Eu vou te dar um segredo aqui. Você quer ser um investidor?
e você quer multiplicar as tuas finanças, veja em que Deus investe e invista você também. Se Deus botou aqui, e eu botar junto com Deus, aquilo vai prosperar. Então eu comecei a entender que Deus, Ele investe em algumas coisas. Ele investe em almas. Deus investe em pessoas. Ele dá crescimento. Ele cria momentos para que eu possa ser edificado. Ele não me quer ver como um menino espiritual. Deus investe em pessoas. Ele quer almas para o reino dele. Então se você investir em almas, então você vai prosperar, porque você põe onde Deus põe. E você passa... Sei que a Bíblia diz: aquele que dá aos pobres e empresta a Deus. Não é um ditado do mundo, está lá em Provérbios. É um outro lugar que você pode aplicar teu dinheiro e investir. Porque emprestar para quem é rico, certamente vai ter a paga disso, uma porção maior. Então tem vários lugares que você pode investir, porque Deus está naquele negócio. Em missões, Deus investe em missões. Ele quer que o mundo, Ele disse que nós devemos pregar o Evangelho até os confins da terra. Então se eu também investir no Evangelho sendo pregado, eu estou investindo onde Deus investe. Tem muitos investimentos bons de fazer aí, né? Além da bolsa de valores e tudo que você quer investir, né? Com risco muito maior, com certeza. Porque tudo tem o seu risco. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, de acordo com o que nós estamos estudando aqui, que a prosperidade na revelação é você ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não sei como ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender então a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala através de diversas coisas, através da palavra, através de outras pessoas, através da palavra profética, da boca dos profetas, através da natureza. Deus fala com você através da natureza, dos tempos que você precisa ler, e isso então você precisa entender. Por isso a gente anda junto. E Natã ouviu a voz de Deus e economizou anos da vida de Davi. E aliás, otimizou a próxima geração que viria. Porque Davi, com essa palavra, se moveu na porção dele, que era de juntar o material e fazer as plantas. Pronto, ele não deixou de cooperar. O plano de Davi só ficou melhor na porção que era dele. Então, para de perder tempo fazendo de tudo para todos e com tudo. Pessoas que não sabem dizer não, por exemplo, elas acabam gastando muita energia e tempo em tarefas que não é para ela fazer, porque qualquer um que demanda, ela vai lá e aceita. Tem pessoas que naturalmente são servos, então tem prazer em servir, só que todo mundo mete uma demanda, e acaba você gastando tempo que Deus não tem para você, porque você não ouve a voz de Deus em uma direção, e não sabe dizer não, e acaba fazendo coisas que depois você fica frustrado, magoado, ferido. Ajudei o fulano se voltou contra mim. Pô, investi lá no negócio e o negócio não deu em nada. Por quê? Deus liberou você para fazer essas coisas? Você perguntou para Deus? Muito bem, primeira coisa. Segunda coisa que a gente vê aqui é esperar o tempo de Deus. Você quer prosperar em Cristo? Quer ir bem na tua saúde? Você quer ir bem nos teus projetos? Você quer ir bem nos teus relacionamentos? Quer prosperar? Espera o tempo de Deus. Davi, a Bíblia me deixou bem clara, Deus deu o que para Davi? Descanso. Mas Davi queria uma incomodaçãozinha, uma tarefa. Você tem que cuidar disso aí. Às vezes eu fico olhando, estou sem fazer nada em casa ali, fico olhando na internet alguns imóveis, terrenos. Eu falei, quero comprar um terreno, quero comprar um imóvel, quero investir nisso. Aí eu vou olhando valores, mas eu estou aqui falando com Deus. E o Senhor falou, o que você está fazendo aí, meu filho? Quer te incomodar? Compra o terreno, vai ter que cercar ele. Aí tu vai ver o terreno vazio, vai ter que aterrar ele. Aí vai crescer o capim, tu vai para lá capinar. Ele falou, eu tenho isso para ti. Mas é um hobby meu, eu gosto de ficar olhando, gosto de saber valores, mercado, o que custa isso, o que custa. Eu tenho essa coisa assim. Mas eu tenho que ter uma palavra final, porque às vezes vem uma barbada. Isso aqui é barbada, isso aqui tá bom para fechar esse negócio. Mas se eu falar, é dessa porção que eu tenho para ti. Então você tem que ter cuidado quando você ministra na presença de Deus, porque muitas vezes Deus tem para você, e aquilo queima no teu coração, mas não é o tempo. Então o tempo que Deus deu para Davi era de descanso.
E Davi tinha que saber parar e descansar, porque no descanso de um homem de Deus, tem outras 1000 coisas que acontecem. Por exemplo, a adoração sobe, porque o fazer diminui. Quantos estão na correria e dizem, eu só queria um tempo para estar na presença, como eu queria participar da reunião tal, lá da igreja, como eu queria poder ajudar nesse projeto, e viajar, fazer uma viagem missionária aí, né? Essas viagens que o pastor faz, eu queria estar junto com ele, e eu não tenho tempo. Aí o dia que Deus dá descanso, o cara fica inquieto. Vamos viajar? Não, eu não estou sem dinheiro agora. Não dá. Tudo, você está entendendo? Não consegue se mover pelo que Deus fala. E no tempo de Deus. E tem vezes que Deus vai te dar um ano sabático, que aquele ano vai ser um ano de paradeira na tua vida. Mas ele não é uma paradeira porque você não está prosperando. É porque Deus quer aquele ano fortalecer você. Etapas da minha vida em que Deus às vezes me colocou até de cama, me permitiu ficar de cama enfermo, era para que eu viesse a receber, me alimentar, refletir para um novo tempo que viria. Vezes que Deus tirou pessoas de perto de mim, coisas da minha mão, não foi tempo de ociosidade nem de derrota, foi tempos de talvez descer no mais profundo, como Jonas, que estava lá dormindo dentro do navio, o navio se despedaçando. Então se descanso fosse sinal, né, de paz interior, fosse sinal que eu estou indo bem, o navio não estava se quebrando todo, né? Eu estava bem, o resto está se quebrando, porque está perto de mim. E Deus falou, vou te meter 3 dias lá embaixo, no estômago do peixe, e eu vou tratar contigo. Então foram 3 dias de trevas, mas foram 3 dias que, quando Jonas foi jogado em Nínive, na beira da praia, foram dias em que a palavra que saiu da boca de Jonas era a palavra de quebrantamento e dor, porque ele mesmo tinha passado por aquilo ali. Então tem vezes que situações da tua vida, que apesar de parecerem que você não está fluindo, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, não está se encaixando, são fim de processos na tua vida, que parece que nada vai se aproveitar ali, Deus está te levando no mais profundo, para que você possa caminhar o outro tanto do que você tem que caminhar, com aquela porção. Se eu vou ouvir palavras que eu pregava há 20 anos atrás, às vezes eu até nem quero ouvir. Vou dizer, meu Deus, apesar de ser muito inteligente, eu falei, tinha pouca porção no que eu me movo hoje, porque Deus foi me levando a coisas mais profundas, a situações mais difíceis. Por isso que poucos querem andar nessa porção de Deus, preferem a zona de conforto, porque começa a entrar no movimento profético, começa a entrar na adoração, começa a entrar no mais profundo, na intimidade com Deus, e começa a sofrer coisas que dizem, meu Deus, não estou aguentando mais, Senhor. Mas é Deus te levando no mais profundo, e nesse mais profundo você vai conhecer coisas que você não conhecia antes. Por exemplo, a presença de Deus, porque você vai ser que nem Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso só quem passou por lugares assim. Você vai conhecer a 4ª dimensão do amor, que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que vocês conheçam a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo. E tem pessoas que conhecem só 3 dimensões do amor: o amor eros, o amor romântico, né? O amor filéu, que é o de amigo, o amor storge, que é o amor de família, mas não conhece o amor incondicional de Deus, que é o amor da profundidade, onde ama o inimigo, onde ama o pecador, onde ama os que perseguem, onde ama incondicionalmente os que também te amam. E só quando você vai no profundo, você vai conhecer esse amor de Deus, porque lá Ele vai te tirar e vai te trazer de volta, e você vai saber que Ele te ama independente de qualquer outro ser humano, e que se só tivesse você na face da terra, Ele teria morrido igual por você, porque Ele te ama unicamente. Ele consegue ser assim, Ele consegue ter multidões, mas olhar para um só e amar aquela pessoa. E nós, não, nós amamos quem nos faz bem. E cada vez mais o mundo vem pregando esse amor aí colorido, né? Que é amar, e fica dando nome para amores, né? O amor disso, o amor disso, o amor daquilo. Eu posso amar isso, eu posso amar outro, eu posso amar. O amor de Deus, Ele já toma tudo e todos e põe
Ao mesmo tempo que Ele ama a todos, Ele consegue amar só um. E esse amor que eu tenho que receber e sentir, o amor de Deus na minha vida. Então ouvir a voz de Deus prospera você. Esperar o tempo certo de Deus prospera você. E a terceira coisa, para você prosperar, porque esse é um tempo de prosperidade. Porque o mundo sempre manda o contrário do que Deus quer fazer. Se é um tempo de santidade, o mundo te manda imoralidade. Se é um tempo de prosperar, o mundo te manda escassez. Porque o diabo é o pai da mentira. E Deus tem tempo de prosperidade para o seu povo. E nós temos que tomar posse disso, porque já fomos autorizados a prosperar. Desde a cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não há nada que a obra da cruz não tenha feito, já é me autorizado. Cabe a mim agora tomar posse disso. Terceiro ponto é ouvir a voz profética. Então Davi, ele primeiro ouve o conselho, e aquilo ia trazer um transtorno para ele, mas quando ele ouve a voz profética do que Deus tinha falado, Davi se alinha e fica em paz. Você vê que Davi não vai reclamar aqui. Ele vai começar a trabalhar naquilo que a voz profética falou para ele. Por isso que a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 20:20. Crede em Deus e estareis seguros. Deus estava dando segurança para Davi, descanso. Aí ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis, e te salear, e receberás autorização para ir bem na tua vida. Mesmo no dia do teu descanso, a prosperidade vai te perseguir, porque você se move conforme a voz profética. Por isso Deus tem levantado esse tempo de profetas. Mas não é qualquer profeta, é o profeta que tem alinhamento, que você tem alinhamento com ele. Davi não tinha consulta com milhões de profetas, não seguia milhões de profetas. Às vezes eu vejo pessoas seguindo todo mundo na internet. Vai lá, tudo que é bem, esse aqui é benção, vou seguir, esse aqui é... Cuidado com essas muitas vozes proféticas, porque eu não contesto o profeta. O que eu contesto é o profeta que tem alinhamento com o que Deus tem para ti. Você vê que esse profeta Natan, ele comia com Davi, porque estava ali conversando com Davi, no dia a dia, vou fazer tal coisa, estavam compartilhando. Olha só que interessante, eles tinham afinidade. Eles não só se reuniam para, vamos resolver coisas de reino. Eles tinham comunhão. Então Davi expôs uma ideia, Natan como um amigo achou legal, mas volta e Deus fala com Natan, não fala com Davi. Diz: é o meu servo Davi. Por que Deus não falava com Davi? Davi era um profeta também. Não, porque Deus tem os ofícios, e Deus não quebra hierarquias. E Deus fala com Natan e diz: é o meu servo Davi. Já que você fez a bobagem de ficar dando conselho aqui furado, você vai lá e refaz agora que você fez. E crede nos seus profetas e prosperareis. Por isso que nos seus profetas, não nos profetas que andam por aí, porque cada profeta ele tem o seu ofício profético. Então tem profetas que foram ordenados sobre nações, para profetizar sobre nações. Tem profetas que sobre cidades, outros sobre famílias, outros sobre pessoas. E essa conexão profética é muito importante que você tenha. E Deus tem levantado vozes que são direcionamento para a tua vida, e outras que não são para a tua vida, são para a vida de outras pessoas. Não que a palavra que sai da boca deles, que eles pregam, não sejam importantes. Mas se você ouve muitas vozes, vai trazer uma coisa chamada confusão na tua vida. Então não estou proibindo você de ouvir, mas que você tome um direcionamento e dizer: não, isso aqui me testifica, isso tem a ver comigo. Porque um profeta, Daniel, Deus leva ele para a cova dos leões. A outro, Deus leva para a fornalha. Você vê que Deus tem tratamentos diferentes. Então todo mundo que passa na cova dos leões gosta de ouvir Daniel. E todo mundo que passa na fornalha vai ouvir, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estou aqui, dando um exemplo. Então tem palavras proféticas, tem igrejas. Por isso que você não sai dessa cidade aqui. Às vezes tem pessoas que dizem: pastor, o que tu acha de eu vou me mudar de cidade? Eu falei: você pode mudar de cidade e arrumar um bom emprego. O difícil vai ser você achar uma igreja que se alinhe com o teu coração. E muitos que têm ido, aparece depois de muitos anos dizendo assim: até hoje não encontrei uma igreja que eu possa congregar, que
esteja alinhada com o meu coração. Meu coração ficou aqui. Isso é ruim, porque a gente não quer prender ninguém, mas você tem que tomar um cuidado especial, porque em busca da riqueza, você perde a prosperidade. Por isso que tem que fazer a vontade do Senhor, não é sair correndo atrás do vento. Então essas 3 coisas são fundamentais para você prosperar. A pessoa que não ouve a voz de Deus, que não sabe esperar os tempos do Senhor, e que não tem um direcionamento profético na sua vida, ela anda empreendendo coisas, gastando energia que não precisava gastar, entrando em relacionamentos que vão dar em nada, fazendo projetos, abrindo empresas, se mudando de cidades, que aquilo ali vai ser só um ciclo na vida dela, para voltar para estaca zero. E depois vem e diz: Senhor, por que, Senhor, tu não me abençoou? Por que, Senhor? Eu gastei 10 anos da minha vida com isto, com aquilo, com aquele, ou com este, e deu em nada. Eu não vi crescimento, eu voltei pelo contrário, voltei para o começo. O Senhor falou: te mandei eu empreender dessa forma, não foi um projeto teu. Porque na concepção religiosa, Deus tem a obrigação de abençoar o que eu faço, e Ele não tem, porque Ele é o Senhor. Então para e começa a centralizar naquilo que Deus tem para a tua vida. Nessa manhã eu quero chamar você para o centro da vontade do Senhor, para a sombra do Onipotente, para a presença dEle. E a melhor coisa que você pode fazer quando você não tem uma direção de Deus, quando Deus não falou com você, a melhor coisa é não fazer nada, continuar no teu descanso. E ainda que Deus use um profeta, no tempo que nós estamos no Novo Testamento, como Natã, Davi não deveria ter confiado na palavra de Natã. Falou: Natã, você nem perguntou para Deus, você já está me respondendo aí, estou te fazendo um compartilhar aqui, que eu estou a fim de construir uma casa para Deus. Você vai e faz. Peraí, você não é profeta? Você não deveria ter consultado a Deus primeiro, Natã? Já vi que você está hoje, acho que comeu demais aí no café da manhã, está na carne. Davi tinha que ter um cuidado, porque o projeto que Davi queria empreender era muito grande. Quando você quer construir uma casa, comprar um imóvel, entrar num relacionamento, cuidado, porque o projeto é muito grande. Não confie somente nos profetas, porque podem estar te dando bom conselho, olhando para o teu coração, principalmente quando os profetas são amigos, que querem te ver bem, que amam você, que querem que você dê certo na vida. Então o coração deles fala mais alto. Às vezes é melhor o inimigo que nos confronta do que o amigo que concorda com tudo que nós queremos fazer. Nessa manhã eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, para que você caminhe nessa porção de Deus, e aguarde, espere. Se Deus não te mandou fazer, melhor é não fazer nada, do que sair fazendo qualquer coisa, porque não consegue ficar parado, não consegue esperar o tempo de cura. Tem pessoas que estão feridas, e ao invés de esperar a ferida sarar, ela sai fazendo em cima daquela ferida, para ver se esquece, e não fica em cima daquela dor. Sabe, que nem a galinha, né? Me lembrei agora, a galinha tem um esquema que você faz, você arranca a cabeça dela, ela sai correndo, não sai? Quando você sacrifica ela, corta a cabeça, ela caminha mais 1 milha sem cabeça. E você diz que a galinha teimosa é essa, arranquei a cabeça, para ela parar quieta, ela sai fazendo coisa. E tem crente que é assim, o Senhor já cortou coisas na vida dele e ele quer fazer. Deus cortou o recurso, ele pede emprestado. Deus tirou a pessoa, ela arruma outra. Tem que dar um jeito, porque não consegue ficar. Então ela está guerreando contra o próprio Deus, que Deus falou: vou ter que mexer, mas eu não queria, era só. Ele disse para Pedro: deixa eu lavar teus pés. Pedro falou: não, lava todo o corpo, lava tudo, já vai lavar meu pé, lava tudo. Tem crente que é assim, Deus já vai mexer, já mexe em tudo. Então o Senhor falou: não,
Ele falou: Pedro, se eu não lavar só teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus é firme, né? Ele falou: não tem parte comigo, você não entende, eu só quero lavar teus pés, não me demanda, não me põe demanda de lavar todo o teu corpo, porque eu não estou aqui para te fazer isso. E Deus quer dar uma mexidinha na tua vida, só uma mexidinha, e você joga tudo para o alto, e sai, e vai para o mundo, e fica lá, quebra navio, anda na barriga do peixe, faz 1000 voltas. E o Senhor falou: ei, só toquei, só estava tocando num ponto. Para, aquieta a tua alma. Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Esse é um tempo estratégico em que eu vejo que o Senhor quer prosperar o seu povo, mas que você precisa alinhar. Você precisa alinhar com as coisas do Senhor. Esse é o tempo em que você vai valorizar o descanso, mais do que 1000 tarefas. Descanso não é preguiça. Descanso não está gerando nada. A mulher grávida, às vezes quando ela tem risco de perder a criança, o médico diz: para com tudo e vai para o descanso. Porque o projeto que eu tenho na tua vida, o que eu coloquei no teu ventre, é mais importante que o teu trabalho, é mais importante que a tua correria. Vai para cima de uma cama e fica aí 9 meses. Se você quer realmente ter esse filho, você vai ter que abrir mão de tudo agora, para esse projeto vir à luz. E aquela mulher grávida, ela para tudo mesmo. Ela diz: não, eu tenho que parar. A teimosa continua: não, eu não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer. Não sabe o que está fazendo. Põe em risco os planos e os projetos de Deus. Põe em risco o futuro, a próxima geração do que Deus tem para fazer na tua vida. Então Davi ouviu a voz do profeta. Davi ouviu a voz de Deus e disse: para com tudo, não vou fazer mais nada, porque eu vou fazer a minha parte, e já está de bom tamanho. Eu não preciso da glória da construção do templo para a minha vida. Você não precisa da glória das vitórias na tua vida. Ei, sinto forte a presença de Deus aqui nesse lugar, nessa manhã, como se Deus estivesse te conectando a desenhos. O Senhor fala: ei, você não me pediu filhos, eu não te dei filho, você ainda quer ganhar a tua vida, sendo que as próximas gerações têm muito o que fazer. Nunca quer se satisfazer com o que tem, em promover outras pessoas, impor a porção nas próximas gerações. Não sabe sair de cena. João Batista não soube sair de cena, teve que ser preso, da prisão ainda discipulava a gente, e teve que perder a cabeça, porque não entendeu que havia um cabeça agora na terra, e que era hora dele sair de cena. Tem vezes que você vai brilhar, mas tem vezes que você vai jogar luz em cima de outro. Ei, se Deus te deu gerações, agora é a hora de cuidar dessas gerações. Tem gente ainda tentando cuidar da sua vida, porque ainda não se resolveu, ainda é imaturo. Deixa suas gerações de lado, deixa o que poderia discipular de lado, o que poderia produzir na vida de outros, para ainda querer se promover. Esse é um tempo, diz o Senhor, em que eu levantarei aqueles que não caminham, mas voam, diz o Senhor. Ajusta a tua vida na minha vontade, diz o Senhor. Não me sujeita à tua vontade, diz o Senhor, mas ajusta a tua vida e a tua casa na minha porção. Muitos correm atrás do vento, mas só aqueles que descansam à sombra do Altíssimo prosperarão. Ei, a porção, a recurso, diz o Senhor, guardado para quando você estiver no centro da minha vontade. Eu posso ver como um mapa. O Senhor me mostra um mapa do tesouro, e o mapa do tesouro, ele tem aquele pontilhado, que você tem que seguir aquele caminho, e depois tem um X em cima do centro, onde o Senhor tem guardado o teu tesouro. Percorre, diz o Senhor, todo o caminho,
Não toma atalhos, percorre todo o caminho do mapa, dos desenhos proféticos. Então você vai chegar no X, ali é o centro da minha vontade, diz o Senhor. Não cabe em outro lugar, não põe tua mão em outro lugar, diz o Senhor. Não para em outro lugar, mas para onde está o centro da minha vontade para a tua vida. Eis aí o centro da minha vontade. É aí que eu quero você, no lugar que eu te pus. Cuida dos teus, diz o Senhor. Cuida daqueles que eu pus na tua mão. Muitos pastores, por querer cuidar de um rebanho inteiro, de muitas pessoas, perdem a sua casa. É um preço muito alto, porque por um instante não souberam parar e viver e desfrutar daquele tempo. São atraídos pelas multidões. Não se confunda. Há tempo de semear, não só tempo de colher. Há tempo de semear. Quando tudo passar, quando o brilho passar, quando a força da juventude passar, quando passar todas as coisas, o que você vai ter é uma mesa, filhos e netos ao redor da tua mesa, aqueles a quem você cuidou, aqueles a quem você deu atenção, aqueles amigos que você desfrutou. Esse vai ser a tua porção. Santo é teu nome, Senhor. Ei, Pai, vem prosperando o teu povo, vem trazendo para o centro da tua vontade. Pai, vem trazendo para o centro da tua vontade, Senhor. Ei, lá, Pai, quero andar no centro da tua vontade, Senhor. Pai, tira o cansaço. Tira, Senhor Deus, o cansaço da correria, o cansaço, Senhor, da obrigação de ter que ganhar a sua própria vida nessa terra. Deus, Pai, queremos andar nas promessas, queremos andar na porção, Senhor, cada um na sua porção. Eu rompo esse jugo nesta manhã. Eu rompo esse jugo, Senhor, na vida, Senhor, de todos aqueles que estão, Senhor, conectados com essa palavra profética. Esse jugo de ter que fazer alguma coisa, de ter que dar conta, para pessoas, para a sociedade, que eu tenho que ter um carro bom, que a minha casa tem que ser assim assado. Senhor amado, isso me distrai. Mas no tempo certo, Senhor, eu quero andar no tempo certo. No tempo de adquirir, eu quero adquirir. No tempo de descansar, eu quero descansar. No tempo de criar outros, de discipular outros, eu quero discipular. Ei, deixa Deus ativar você nessa manhã. Ei, não, você não fica melhor correndo, não. Tem pessoas que se sentem bem quando estão correndo, cheios de atividades, se sentem produtivos, se sentem úteis. Não, você não entendeu. A sombra do onipotente descansarás. A sombra do onipotente descansarás. Há bens mais preciosos que a riqueza. Há bens mais preciosos. Há bens mais preciosos que um carro, que uma casa. Almas, pessoas, gerações, o que sai de ti, o que sai do teu ventre. Pessoas que te cercam, sobrinhos, família, vidas, são mais preciosas para Deus. Até o diabo está interessado em pessoas. Só o homem está interessado em bens materiais, mas até o inimigo quer almas. Mas, Pai, nesta manhã, nesse dia de hoje, eu quero declarar, Senhor, uma mudança em estilos de vida, Senhor. Pai, seja a tua presença no nosso estilo de vida, Senhor, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas essa manhã. Assuma um compromisso com Deus de fazer a sua vontade, ainda que te custe, ainda que você diga, mas Deus não fala comigo. Mas como custa Deus falar? Sim, custa. Demora? Sim, demora.
Demora porque quando Deus te fala, é algo que você vai ter que se empenhar para realizar. Davi teve que abrir mão de um sonho dele, sim, para cooperar com o sonho da próxima geração. Tem coisas que você vai ter que abrir mão na tua vida quando você ouve a voz de Deus. E às vezes Deus olha para você e vê que você não está preparado, então é melhor não falar do que soltar uma palavra que vai se perder ao vento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa manhã a vida de cada um nesse lugar, para que prospere, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que Tu possa confiar em nós, Senhor, para não derramar sobre nossas vidas, Senhor Deus, a porção necessária para chegarmos ao destino profético, Senhor, que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, Santo é o Teu nome, Pai. Te exaltamos nesse tempo, te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me deu fazer uma série no meu canal no YouTube sobre prosperidade. Eu quero que você que tem oportunidade depois ouça os outros vídeos. Hoje eu vou estar novamente às 23 horas, todos os dias lá no canal, falando sobre prosperar, porque Deus falou forte no meu coração que esse é um tempo de tomar posse do que Deus tem para a tua vida. E primeiro vem esse alinhamento, para depois você começar a ter um plantio e uma colheita vitoriosa. Te abençoo, um domingo abençoado para você. Hoje às 16, às 18 e às 20 horas nós vamos estar aqui de novo, amém? Tem um recadinho aqui, então toma aqui, Avelino. Deus abençoe, amados. Amém, irmãos. Um recadinho para os homens. Quarta-feira, 11, temos o nosso culto de homens, 20 horas aqui. Eu convido a todos, você que está nos assistindo, você que está aqui, né? E também sobre o encontro com Deus para homens, 27, 28 e 29 de agosto. Encontro para homens, encontro com Deus para homens. É um divisor de águas, é aquilo que nos leva a uma intimidade, nos dá uma direção. Se você não fez ainda, faça, porque realmente isso mudou a minha vida. Isso me trouxe para um novo tempo, para um novo patamar, para um tempo de intimidade, de saber aquela direção, aquele alvo, aquele caminho a seguir. Então eu convido você, homem, a fazer o encontro com Deus, 27, 28 e 29. Você pode procurar o pastor Juliano, pode procurar o pastor Márcio, pode me procurar também para maiores informações. Amém? Te abençoo, tenha um domingo em paz, um domingo que os pais possam desfrutar com sua família, seus filhos, e que o amor de Cristo transborde do coração de cada um. Amém?